Quando eu chego aqui pra vocês e falo que não tem ninguém inocente, são vários aspectos, tá? E o primeiro deles é que você pode ainda não ter ido lá na Bplay Paraná se inscrito. Você ainda não se inscreveu lá, você ainda não fez seu cadastro lá usando meu link. Então, primeiro de tudo, você não é inocente. Você já deixou o like no vídeo? Então você também não é inocente, eu não vou passar a mão na sua cabeça, não. Mas quando eu trago essa temática pro vídeo, que ninguém é inocente, é muito falando sobre o que é Atlético e Maringá. E eu queria trazer muito esse vídeo na sinceridade com vocês, porque a falsa impressão que o Atlético é o Manchester City das Araucárias e tem que passar o carro em cima de todo mundo no Campeonato Paranaense não me agrada. Porque eu acho que você tira a validade do mais importante que a gente tem nesse campeonato, que é esse processo de evolução. O processo de evolução que começa no primeiro jogo contra o Paraná e chega agora nesse jogo contra o Maringá, ele é muito claro. O Atlético é um time melhor. O Atlético melhorou, o Atlético ganhou peças, o Atlético ganhou mecanismos, o Atlético ganhou uma segurança defensiva maior, o Atlético ganhou um cenário que a gente pode olhar e falar: puta, o Atlético ele tá jogando um futebol mais coeso, os jogadores se encontrando mais. Só que quando você bota na obrigação de ganhar, e eu acho que o Atlético não deixa de ter essa obrigação de ganhar, mas nessa posição de, ai, tem que passar o carro, eu acho que você tira essa humanidade que a gente precisa ter em relação ao time do Atlético. Isso, volto a dizer, não é passando a mão na cabeça do time, é entendendo os processos da temporada para aí sim a gente atingir um nível de execução e de capacidade competitiva muito alto. Mas eu acho que pra gente chegar nesse nível no momento certo, a gente precisa passar por esses momentos entendendo que a gente vai errar. Se o Atlético ele chega em Maringá e faz um grande jogo e não fica preso na marcação individual do Maringá, eu vou ficar surpreso. Eu acho que defensivamente é o principal time do Campeonato Paranaense nesse cenário de fazer encaixes, um time muito físico para tentar anular as principais individualidades do Atlético e, obviamente, saídas rápidas com jogadores de bom nível técnico. O jogo do Maringá é esse. Eu falar que esse é um jogo fácil de se sobrepor, não é. Eu falar que esse é um jogo fácil de passar por cima, não é. Quando você tiver ali o Zapelli com o marcador, pô, enchendo o saco dele o tempo inteiro. Quando você tiver ali o Velasco com o marcador enchendo o saco dele o tempo inteiro, o Luiz Fernando, você vai ficar meio, puta, pra onde eu vou? E talvez essa seja a grande pergunta do jogo, né? Será que o Atlético sabe pra onde ir a partir do momento que o Maringá, ó, sufocar? Será que o Atlético sabe pra onde ir a partir do momento que essa pressão, esses encaixes do Maringá falarem mais alto? Porque amanhã, até pelo enfrentamento com um dos melhores técnicos recentes que passaram pelo futebol paranaense, que é o Jorge Castilho, quem tem que ser protagonista também é o Barbieri. Amanhã, imagino, se o Barbieri tirar um coelho da cartola no sentido de criar movimentações para confundir os encaixes do time adversário, o Atlético ganha no natural, o Atlético ganha tranquilo. Mas se o Barbieri não fizer esse papel, a gente pode ter um jogo muito engessado. E o jogo do Atlético ele é de mobilidade, o jogo do Atlético é de movimentação, de trocas de posição, de aproximação. Se o Jorge Castilho conseguir imobilizar o nosso jogo, prender o nosso jogo, cara, a gente já sabe. A gente já viu várias vezes a gente enfrentando o Maringá e, cara, tendo muita dificuldade. Então o Barbieri ele precisa ter o antídoto do antídoto que o Maringá vai tentar trazer para anular o Atlético, que é o principal time da competição. Mas se você bota só na conta da qualidade individual, cara, às vezes o fôlego sobrepõe a qualidade individual. Às vezes a disponibilidade de marcação, o fôlego de marcação do time do Maringá sobrepõe a capacidade individual do Atlético de fazer grandes coisas. Então é um jogo que eu espero que a gente tenha um bom plano. É um jogo que precisa mais do que a gente fez contra o Guarani de Bagé. É um jogo que a gente precisa mais do que a gente fez contra o Azures. É um jogo pra gente testar esse lado estratégico do Maurício Barbieri. Testar esse lado de entender o adversário e montar o time pra
desmontar o adversário. Porque até agora ele focou numa base. Só que eu não sei se essa base ela é o suficiente para ganhar do Maringá no sentido de o Maringá é um time que tem um plano para nos anular. O Maringá tem uma ideia para nos anular. A gente tem uma ideia que consiga anular a proposta do Maringá? Não sei mesmo. Então, quando eu falo que não tem ninguém inocente, é que o Maringá não é aquele time bobinho de campeonato estadual. E o Atlético sabe disso. Quando eu falo que não tem ninguém inocente, é nesse sentido também. O Atlético tem total noção que o Maringá é um adversário difícil. E aí a gente falou do Barbieri, de traçar um plano, de ser estrategista e tudo mais. Mas eu acho que a gente precisa falar, por exemplo, também dos jogadores do Atlético. Individualidade não é o suficiente, mas precisa ser um pilar, precisa ser uma regra. O time do Atlético precisa se aproximar. O time do Atlético precisa ter diálogo. O time do Atlético precisa ter conexões. Eu espero que pelo menos o campo esteja em condição de potencializar o jogo que é o Velasco se aproximando do Zapelli, o Zapelli dialogando com o Luiz, o Velasco encontrando o Luiz, o Camisa 9 tentando se inserir nessas conexões desse trio que pra mim é a cereja do bolo, os volantes aparecendo. Tecnicamente, o Atlético ele pode ser anulado, mas tecnicamente o Atlético também tem coelhos na cartola para superar essa marcação do Maringá. Eu acho que dois, principalmente, assim, minhas duas esperanças, minhas duas expectativas. Primeiro de tudo, Velasco e Zapelli jogando junto. Não tem segredo. Essa dupla é a cereja do bolo no sentido técnico do time do Atlético. Então, um se aproximando do outro, um gerando conexão, um gerando diálogo. Vai potencializar ao natural o adversário, vai potencializar ao natural o adversário, não o companheiro, né? Então, Zapelli bem potencializa o Velasco bem potencializa o Zapelli. Acho que são os dois jogadores com mais capacidade de criar situações de gol. E outra é vindo do banco de reservas, que é o drible. Qual a melhor maneira para você, assim, desmontar uma marcação individual? Driblando. O drible de Leozinho, o drible de Isaac, são quebra-sistema, quebra-defesa. Num drible, ele desconfigura completamente o cenário defensivo do adversário. E um drible, você, ganha espaço, você ganha situações de ou dar assistência ou de fazer a finalização. E esses jogadores entrando no segundo tempo, num ritmo que o jogo ele já demonstrou que já tá numa baixa de intensidade. E você bota esses garotos voando, querendo participar, querendo ajudar. Eu acho que é uma maneira muito legal de você quebrar essa marcação individual do Maringá. E outro ponto, se o Maringá vai marcar gente individual, eu acho que o Atlético tem que saber usar o feitiço contra o feiticeiro. Beleza, vocês querem provocar a gente ao erro, a gente também vai provocar vocês. Por exemplo, a gente está vendo um Atlético com muita capacidade de pressionar, gerar o erro do adversário e aproveitar o erro do adversário para atacar novamente. Então eu espero do fundo do coração que o Atlético também esteja disposto a pressionar o Maringá, por exemplo, quando o Maringá estiver saindo com a bola. E o Maringá ele é mais plausível de errar do que o Atlético, porque o Atlético tem mais qualidade técnica. Vai ser um jogo muito difícil. Espero que o Maringá não construa, por exemplo, a vantagem que construiu contra o Curitiba, porque na Arena também vai ser muito difícil virar o jogo. Amanhã é jogo para ser inteligente, para ter plano, para ter estratégia, e para usar nossa caixinha de ferramentas. Valeu, pessoal. Vai lá na Bplay. Para você virar inocente, vai lá na Bplay.